Irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou passando aqui mais uma vez, neste sábado, para trazer para os irmãos uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Irmãos, nós sabemos que nós temos enfrentado dias difíceis, Dias de adversidade, principalmente na área da saúde, onde nós temos enfrentado aí essa pandemia do Covid-19, E nós temos ficado apreensivos, O medo muitas vezes tem batido a nossa porta frente ao número, ao aumento dos índices, de pessoas contaminadas, de pessoas atingidas por esta enfermidade que tem assolado o mundo, E que agora está tão próxima de nós. E com isso nós vivemos aí um medo, uma incerteza muito grande. Mas hoje eu também queria falar de um outro mal, que aliado a este mal, tem tirado o sono de muitas pessoas, tem causado o medo de muitas pessoas, e muitas pessoas têm vivido atribuladas com isso, que é a nossa questão financeira. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo aí uma quarentena, onde muitas pessoas, grande parte, aqui na nossa cidade principalmente, estão agora em casa, Estão em casa, reclusas em suas casas. Empresas foram fechadas, Nós temos aí muitos irmãos nossos até de congregação, que perderam o emprego, alguns estão de férias coletivas, alguns irmãos são profissionais autônomos e estão nesse momento impedidos de exercer sua profissão. E nesse momento vem uma grande incerteza no nosso coração, porque nós sabemos, irmãos, que há uma grande projeção, uma projeção aí dos especialistas, dos economistas, de que após esse período, agora de crise do coronavírus, virá uma nova crise, que é a crise financeira, e de que haverá um grande colapso, não só no nosso país, mas em todo o mundo na área econômica. E nós temos visto que esse mal, já tem chegado na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas agora, talvez até muitos irmãos que estão me assistindo nesse vídeo, já estão preocupados, angustiados, quem sabe até perdendo o sono, preocupados, com como vão conseguir, honrar os seus compromissos, como vão conseguir colocar comida na sua mesa, uma vez que não estão trabalhando, estão impossibilitados de trabalhar, uma vez que perderam seus empregos, uma vez que essas pessoas, estão agora impossibilitadas, aquele que é, como eu disse, trabalhador autônomo, impossibilitado de realizar a sua atividade profissional. E aí vem no nosso coração esse medo. Como nós vamos cuidar da nossa família? Será que vai ser da gente daqui a algumas semanas, um mês, 2 meses, se essa crise continuar? Como nós vamos honrar todos os nossos compromissos? E aí tem muita gente, irmãos, que está realmente vivendo uma angústia muito grande. Nós vemos o nosso país dividido, inclusive a nossa cidade, nesse momento, onde muitas pessoas estão dizendo que é o momento de parar com a quarentena, que é o momento de sair de casa, de voltar às suas atividades normais, porque senão não vão ter o dinheiro, como eu disse, para pagar as suas despesas. E outra parte da população está
dizendo que não, que é o momento de nós ficarmos dentro de casa, no isolamento, porque é momento de pensarmos primeiro na nossa saúde, não, né, na nossa parte financeira. Então acaba, querido, que nós estamos meio que num beco sem saída, né? Um beco assim que a gente se sente num beco sem saída. Acuado. O que fazer nesse momento? Mas eu queria trazer aqui para os irmãos hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração essa manhã e que trouxe tranquilidade no meu coração, e tenho certeza vai trazer tranquilidade no teu coração. Apenas 3 versículos que se encontra aqui, querido, no Salmo de número 37, onde o salmista Davi, escrevendo o Salmo 37, ele diz assim, lá no verso 19, no verso 18, ele diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, versículo 19, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. E lá no verso 25, ele ainda nos diz assim, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Querida, essa palavra, ela é tremenda. Por quê? Porque ela nos diz que o Senhor, Ele cuida dos íntegros, né? Ele cuida dos íntegros. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que serve a Deus. É uma pessoa que verdadeiramente está andando diante de Deus em sinceridade, em verdade. Tem sido fiel aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Aquela pessoa que tem procurado, né, como você, servir a Deus verdadeiramente. Há uma promessa de Deus no Salmo 37 sobre a tua vida, de que Deus cuida das pessoas íntegras. Deus cuida do seu servo. E de que maneira Deus cuida? O verso 19 diz que em tempos de adversidade, essas pessoas que são íntegras, que são retas, que são servos de Deus verdadeiros, não serão decepcionados. E que em dias de fome, essas pessoas desfrutarão de fartura. E o que eu quero dizer para você, querido, nessa manhã, é que, querido, você que tem servido a Deus verdadeiramente, andado em sinceridade, em verdade diante de Deus, você não precisa temer o amanhã. Você não precisa se preocupar. A palavra do Senhor diz que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Querido, você não precisa ficar preocupado. Quem sabe você que me ouve, você que me vê nesse vídeo, você está aí na sua casa, querido, sem poder trabalhar, sem poder exercer sua profissão. Quem sabe você perdeu o seu emprego. Ou quem sabe você já foi, ainda está trabalhando, mas foi ameaçado, né? Seu patrão já lhe deu uma palavra que se a crise continuar, ele vai ter que mandar embora, você vai perder o seu trabalho. Querido, deixa eu te dizer algo, tranquiliza teu coração. Não fique angustiado, preocupado, não perca noites de sono, preocupado com o que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, porque a palavra do Senhor diz que em tempos de crise, em tempos de adversidade, como o tempo que nós estamos vivendo, a pessoa que é íntegra, o servo de Deus, ele não vai ficar decepcionado com o Senhor. Querido, talvez as pessoas já decepcionaram você, mas Deus, ele não vai te decepcionar, principalmente agora, nesse tempo de crise. A palavra, a promessa de Deus sobre a sua vida aqui é que você não será decepcionado. Porque em tempos de fome, em tempos de crise financeira, como está para vir aí, que está chegando, você, querido, desfrutará de fartura. Esta é a promessa de Deus. De que Deus, em tempo de crise, em tempo de fome, em tempo de situações adversas, Ele vai prosperar a sua vida. Ele vai fartar você de pão. Querido, não se preocupe. Porque a fé, querido, ela deve ser exercitada em momentos como esse.
É em momentos de crise como esse que nós temos a oportunidade de quê? De exercitar a nossa fé. Porque a fé, ela vai contra a razão. A fé, ela vai na contramão da razão. Quando todo mundo diz que é um tempo de crise, que é um tempo de fome, que é um tempo de escassez, Deus vem e prospera a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. De que Deus não te desampara, querido. De que Deus não te deixa decepcionado, mas que Ele vai fartar você, Ele vai te dar fartura, diz aqui o texto, no tempo de quê? De fome. O salmista ainda nos diz lá no verso 25, já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Querido, você não vai ser desamparado. Você não vai mendigar o pão, sabe por quê? Porque você tem um Deus que cuida de ti, um Deus que cuida de você, um Deus que guarda a sua vida, um Deus que guarda o seu servo, que no momento de escassez, de adversidade, Deus envia provisões e não deixa você passar necessidade. Fica tranquilo, querido, que mesmo ainda que você fique desempregado, mesmo ainda que a crise venha bater a tua porta, Deus, Ele vai mandar provisões. Ele vai sustentar você. Ele vai arrumar meios de prosperar a sua vida no meio da crise. Se você crer, se você confiar no Senhor, se você acreditar em Deus, querido, você vai desfrutar nesse tempo uma prosperidade que você não desfrutou ainda na sua vida. Então o que é que nós precisamos? É descansar o nosso coração, é confiar no Senhor, é entender que Deus está no controle de todas as coisas, querido. Tranquiliza teu coração. Se você não está podendo, se você não tem tido oportunidade de sair da sua casa, de trabalhar, porque nós temos um decreto aí que não tem permitido, algumas pessoas sim estão trabalhando, mas outras não podem. Se você está nessa condição de não poder sair, de não poder ir, fica tranquilo, querido. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Querido, nós servimos um Deus que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida. Esse Deus entregou o melhor que Ele tinha, querido, por nós. Ele deu o seu melhor para nos salvar. E aí você pensa, querido, que no momento como esse Deus que fez algo tão grandioso, não vai cuidar de você, não vai prover na sua vida, vai deixar você passar por necessidade, por dificuldade, querido, não. Deus vai cuidar de você, Deus vai mudar a sua história, Deus vai abençoar a tua vida. E o que é que você precisa? Confiar no Senhor, deitar e dormir tranquilo e saber que você tem um Deus que cuida da sua vida, um Deus que no tempo de adversidade, Ele cuida de você. Um Deus que no tempo de fome, Ele te farta de pão. Um Deus que não deixará você decepcionado, querido. Confie em Deus. Confie no Senhor, porque Ele é na sua vida. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que todas as vezes que os servos de Deus passaram por dificuldade, Deus os sustentou. Lembra de Elias, quando ele fugia da presença de Jezabel? Naquele deserto, Elias estava naquele momento de escassez. O que é que Deus diz para Elias? Deus primeiro sustentou Elias. Os corvos iam trazer pão e carne para Elias, e a Bíblia diz que ele bebia da água do ribeiro. E a Bíblia diz que quando aquele ribeiro secou, o que é que Deus disse para Elias? Elias, vai para Sarepta de Sidom, porque lá eu já ordenei uma viúva, que ela vai cuidar de você, que ela vai prover alimento para você. E o profeta chegou ali. Aquela viúva que não tinha, que também estava passando por dificuldades, a Bíblia que ela estava catando gravetos, né, para fazer ali um fogo, para cozinhar um bolo, fazer um pequeno bolo para ela e o filho dela. Era a última refeição que ela teria, e a Bíblia diz que ela falou, eu vou fazer, vamos comer, vamos morrer. E o profeta diz para ela, não, faz primeiro para mim e traga. E a Bíblia diz que ela fez, obedeceu à voz do Senhor, confiou no Senhor. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus multiplicou a farinha na panela daquela mulher, de maneira que aquela provisão que veio de Deus durou até que aquela escassez, até que aquela crise, até que aquela fome passasse. E Deus sustentou ela, seu filho e também o seu profeta.
Deus cuida de você, querido. Creia no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Saudade aí dos irmãos. Mas em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.